deveria ter sido uma vitória fácil para a Rússia. Um dos seus sistemas de radar, que fornece dados para um sistema de mísseis superfície-ar S-300V contra um dos drones da Ucrânia. O radar não dispararia contra o drone em si, é claro, mas deveria ser capaz de detectar a aproximação do drone, permitindo acionar o S-300 conectado para disparar contra a arma ucraniana. O que a Rússia achava que seria uma vitória fácil e pequena virou um fracasso catastrófico. O drone da Ucrânia venceu. Agora, parte da vigilância russa em Donetsk foi destruída após uma das armas secretas de Vladimir Putin ser eliminada. Em 6 de janeiro veio à tona mais um fracasso dos sistemas de radar da Rússia. Foi quando a mídia United 24 informou que a Ucrânia saiu vitoriosa em uma batalha que colocou um raro sistema de radar 9S-30 e 2M1, avaliado em milhões de dólares, contra um único drone na conturbada região de Donetsk. O drone ucraniano conseguiu driblar todos os métodos de detecção que o radar deveria ter, levando a um acerto direto no 9S-30 e 2M1, que aparentemente o deixou inutilizável. Com a perda desse radar, a Rússia perdeu importantes olhos nos céus da região que tenta tomar da Ucrânia. Isso é uma má notícia para Putin. Com os radares russos destruídos, a Ucrânia abre rotas aéreas seguras para enviar drones, mísseis e possivelmente caças e outras aeronaves. Robert Magyar-Brovdi, líder da infame brigada Pássaros de Magyar, confirmou o sucesso da Ucrânia. O ataque foi feito pela 412ª Unidade de Sistemas Não Tripulados Nêmesis da Ucrânia, mas Brovdi foi essencial na divulgação e contextualização. Como uma das figuras mais visíveis da guerra de drones da Ucrânia, Brovdi compartilhou as imagens e análises por meio de seus canais no Telegram, onde seus comentários frequentemente acompanham alguns dos ataques de drones mais significativos da guerra. A Forbes destacou que a marca Pássaros de Magyar simboliza a rápida evolução da Ucrânia na guerra não tripulada. Com Brovdi frequentemente atuando tanto como analista de campo de batalha, quanto como divulgador de imagens da linha de frente, janeiro ofereceu o exemplo perfeito de por que essas unidades de drones se tornaram tão importantes. E os comentários de Brovdi destacam o quanto o sistema de radar da Rússia falhou em se proteger exatamente contra o tipo de ameaça para o qual foi projetado. Especialistas em drones informaram no Telegram que o radar Worm do sistema S-300V foi enterrado na região de Donetsk em 5 de janeiro de 2026. Brovdi explicou que o radar destruído era soviético, caro, potente e muito difícil de ser substituído pela Rússia. Como de costume, Brovdi também compartilhou um vídeo documentando o mais recente sucesso da Ucrânia. O vídeo mostra imagens que parecem ter sido feitas pelo próprio drone atacante. Brovdi chamou-o de drone de ataque de médio alcance, sem informar marca ou modelo. A Ucrânia usa vários drones desse tipo para atacar alvos em áreas ocupadas atrás das linhas de frente. Esses drones podem voar significativamente mais longe do que drones de curto alcance com visão em primeira pessoa, ou visão em primeira pessoa enquanto ainda transmitem imagens de ataque em alta qualidade. Eles não possuem o mesmo alcance dos sistemas usados pela Ucrânia para atingir alvos em solo russo. No entanto, ocupam um papel intermediário importante, permitindo que as forças ucranianas ataquem quartéis generais, tropas, centros logísticos e defesas aéreas em áreas ocupadas da Ucrânia. Foi exatamente o que ocorreu em 5 de janeiro. O vídeo de 21 segundos mostra como o sistema russo estava exposto. O drone avança em linha reta sem reação da defesa aérea e atinge o que parece ser o radar 9S-30 e 2M1 do sistema S-300V. Se essa identificação estiver correta, o radar e a bateria de defesa aérea que ele suportava teriam sido inutilizados. A Euromaidan Press detalha mais em sua análise do ataque, citando reportagens da Militene. Imagens sugerem que o drone acertou o módulo da antena do radar, segundo o veículo. Isso quase certamente desativaria todo o sistema. A extensão dos danos e possíveis baixas segue incerta por falta de informações sobre a ogiva do drone. Militani disse que o ataque pode ter danificado o chassi do radar e ferido a tripulação. O veículo de imprensa alertou que não é possível confirmar danos além do que aparece no vídeo. Embora nenhum soldado russo tenha morrido no recente ataque de drones ucranianos em Donetsk, os Pássaros de Magyar obtiveram grande sucesso. Com esse radar fora de ação, novos ataques, talvez contra soldados russos em Donetsk, provavelmente se tornaram possíveis.
As baixas russas do dia 5 de janeiro podem ser compensadas futuramente, especialmente após a destruição de uma estação de radar rara. Isso pode facilitar esse resultado? Para responder, é preciso analisar o radar destruído pela Ucrânia e a unidade de defesa aérea que recebia seus dados. O 9S-32M1 é um radar muito raro, o que faz com que detalhes sobre suas capacidades sejam um pouco escassos. No entanto, Militani compartilhou algumas informações sobre o que torna esse radar tão importante para a Rússia. Começando pelo fato de que é um sistema de radar de 3 coordenadas e multicanal, projetado para guiar mísseis de defesa aérea até seus alvos pretendidos. O radar detecta uma ameaça, como míssil, drone ou aeronave, e aciona a defesa aérea para disparar contra ela. No caso do 9S-32M1 em Donetsk, a plataforma era um S-300V, outro dos equipamentos mais antigos da Rússia. A precisão deveria ser uma característica marcante desse radar em particular, diz Militani. O sistema possui radar de pulso coerente na faixa centimétrica das ondas eletromagnéticas, segundo o portal. De acordo com a Science Direct, um radar coerente é um sistema capaz de preservar o histórico de fase de seus alvos, o que auxilia na extração de informações de frequência Doppler usadas para manter o rastreamento do alvo. Ou seja, o radar de pulso coerente 9S-32M1 dificulta muito que um alvo escape de sua mira. Após localizar o alvo, o radar deve detectar também alvos que se aproximam rapidamente. Ele usa uma antena de matriz faseada, permitindo varredura eletrônica do feixe sem girar mecanicamente a antena. Menos trabalho mecânico permite detectar alvos mais rápido, aumentando a sobrevivência do radar e do sistema de defesa aérea que protege. O radar controla os lançamentos e cargas da plataforma de defesa aérea que recebe seus dados. Segundo Militani, o 9S-32M1 pode guiar até 12 mísseis antiaéreos capazes de atingir 6 alvos ao mesmo tempo. Quanto ao alcance, não sabemos muito além do fato de que o 9S-32M1 supostamente consegue detectar objetos semelhantes a caças a até 150 km ou cerca de 93 milhas de distância. Mas, mesmo assim, esse alcance de detecção declarado só é relevante quando o alvo que se aproxima está voando a uma altitude de pelo menos 5 km ou 31 milhas. Não que nada disso significasse alguma coisa. Em 5 de janeiro, um sistema supostamente tão impressionante falhou em perceber que um dos drones da Ucrânia estava se aproximando. A Rússia acabou pagando o preço de milhões de dólares. Talvez o 9S-32M1 não seja tão eficaz contra drones quanto a Rússia precisa, já que os drones ucranianos não voam a grandes altitudes. Eles voam rente ao solo. Como mostrado no 9S-32M1 russo, é eficaz contra mísseis e aviões, mas a Ucrânia provou que é inútil contra drones. Esse pode ser o real motivo da raridade do 9S-32M1. A Rússia pode querer que a Ucrânia acredite que o radar é pouco usado devido ao seu poder. Talvez ele não saiba como lidar com os drones de médio alcance da Ucrânia que agora sobrevoam Donetsk ocupada. Sabemos que esta é só a segunda vez que a Ucrânia destrói um 9S-32M1. Durante quase 4 anos de guerra com a Rússia, os pássaros de Madjar mostraram que essa baixa taxa de destruição provavelmente tem mais a ver com a Rússia. Não está usando o que sabe ser um radar caro e ultrapassado, do que com esse radar ser de alguma forma eficaz. Vamos supor que o 9S-32M1 seja realmente um radar, como a Rússia afirma, poderoso e rápido o suficiente para detectar quase qualquer coisa, o que deveria garantir uma resposta de defesa aérea sempre que mísseis e aeronaves se aproximassem. Se esse fosse o caso, a destruição do 9S-32M1 em Donetsk é importante porque não foi apenas o radar em si que foi colocado fora de operação. Sem o equivalente aos seus olhos, o S-300V, que dependia do danificado 9S-32M1, foi desativado, sem a Ucrânia precisar atacar a plataforma. Isso é importante porque, apesar da sua idade, o S-300V ainda pode ser um sistema de defesa aérea muito eficaz. Contra muitas aeronaves antigas usadas pela Ucrânia em Donetsk, o exército confirma isso e destaca especificações do sistema. Ele afirma que o S-300V, codinome OTAN Surface-to-Air 12 Gladiator Giant, é móvel e pode lançar vários mísseis contra alvos inimigos. Há 4 variantes da plataforma de defesa aérea, mas não se sabe qual a Ucrânia desativou. Com o ataque ao radar de Donetsk,
as versões mais recentes melhoraram a aquisição de alvos do radar do S-300V, o alcance dos mísseis e a funcionalidade geral. Mas mesmo que tenha sido a versão básica da plataforma que foi implantada em Donetsk, a perda do 9S-30 e 2M1 significa que a Rússia não tem mais um sistema. Geralmente, há 4 lançadores de mísseis, cada um pronto para disparar em 15 segundos após receber o alvo. É uma resposta rápida, do dado à destruição. Esse tipo de velocidade, aliado a um radar como o 9S-30 e 2M1, torna os céus de Donetsk ocupada perigosos para caças e aeronaves ucranianas. Odin destaca que o S-300V é tão respeitado que foi adquirido por vários países. Esses países incluem China, Irã, Síria, Egito, Bulgária e até mesmo a própria Ucrânia. Provavelmente, eles ainda possuem S-300 remanescentes da época soviética. A fonte diz que o sistema é operado por 3 pessoas, instalado em 5 minutos e removido rapidamente. Odin também diz que o S-300V pode ser carregado com 9 mísseis gigantes, Mi-82, Surface-to-Air 12B, que possuem ogivas de fragmentação altamente explosivas e podem atingir uma velocidade máxima de Mach 8. Isso tornaria alguns mísseis do S-300V potencialmente hipersônicos. Nada que a Ucrânia use supera o gigante 9M82, Surface-to-Air 12B. Nenhuma dessas capacidades importa se o S-300V não detecta ameaças. A Ucrânia cegou pelo menos uma dessas defesas aéreas em Donetsk. Isso mostra o que o recente sucesso dos pássaros de Madiar em Donetsk representa na guerra. Como ataque isolado, a destruição de um radar 9S-30 e 2M1 é relativamente pequena, importante do ponto de vista de neutralizar o S-300 associado, claro, mas dificilmente um evento que mude o jogo para a Ucrânia. O principal problema da Rússia é que o ataque de 5 de janeiro não foi isolado. Não foi só sorte da Ucrânia destruir uma plataforma de defesa aérea. É mais um dos vários ataques bem-sucedidos desde fevereiro de 2022, agravando o problema de defesa aérea sem solução para Putin. Só as perdas de plataformas de defesa aérea já deveriam preocupar Putin. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 1.269 plataformas antiaéreas em quase 4 anos. Não é uma por dia, mas quase isso. Com cada perda, a Rússia precisa decidir: deve enviar mais sistemas de defesa aérea para a Ucrânia? Se fizer isso, essas defesas não protegerão ativos vitais que a Ucrânia ataca com drones de longo alcance, como refinarias de petróleo. Ou a Rússia aceita a derrota e deixa a área da Ucrânia ocupada, antes protegida por sua defesa aérea sem proteção. Essa também não é uma situação nada boa, já que a falta de proteção cria uma vulnerabilidade que a Ucrânia pode explorar para atacar a retaguarda russa. De qualquer forma, a Ucrânia sai ganhando. Os problemas de defesa aérea da Rússia vão além do simples número de plataformas e radares que foram perdidos. Problemas na cadeia de suprimentos também estão causando dificuldades, tanto na fabricação de mísseis, quanto na construção de novos sistemas para substituir aqueles que a Ucrânia está tirando de combate. Em setembro, o Dr. Jack Watling, do Instituto Real de Serviços Unidos, afirmou que a Rússia enfrenta iminente escassez de mísseis antiaéreos. Isso deve chegar ao auge em fevereiro de 2026. Essa escassez vai proporcionar uma janela de oportunidade para a Ucrânia, diz Watling, antes de acrescentar que a Ucrânia poderá explorar as carências e fraquezas da Rússia para atingir um número crescente de alvos e pressionar a indústria russa. Já vimos a Ucrânia passar boa parte de 2025 fazendo exatamente isso dentro da Rússia, e parece que 2026 seguirá o mesmo caminho. A falta de mísseis russos torna os ataques de longo alcance da Ucrânia mais devastadores. A escassez também afetará a Ucrânia ocupada de forma parecida, abrindo as janelas de oportunidade que Watling menciona e talvez oferecendo à Ucrânia algumas chances de recuperar território ao longo do caminho. Agravando esses problemas com mísseis está a incapacidade da Rússia de construir sequer perto da quantidade de substituições para suas defesas aéreas destruídas de que precisa. O Kyiv Post relatou esse problema em dezembro em um artigo onde revelou isso. A construção da plataforma de defesa aérea S-400 da Rússia depende de componentes que vêm de muitos lugares diferentes, incluindo a Ásia Central e os Estados Unidos. O S-400 é a versão aprimorada do S-300 russo, projetado para superar a plataforma que a Ucrânia acabou de desativar com um ataque ao radar. Novamente, nosso USI Jack Watling traz os detalhes.
Em seu relatório, o think tank afirma que uma aplicação mais rigorosa das sanções existentes, juntamente com a introdução de novas sanções, poderia sufocar a cadeia de suprimentos que a Rússia precisa manter aberta se quiser construir mais S-400. É preciso ampliar a fiscalização e reforçar a cooperação nas sanções, diz Watling, e acrescenta: não basta aprovar uma sanção. Se ainda há violações óbvias, indica que os países não são vigilantes o bastante para garantir o cumprimento das sanções. Problemas de produção e grandes perdas da defesa aérea russa abrem brechas. George Barros, do Instituto para o Estudo da Guerra, afirma que a Ucrânia tem várias chances de atacar a Rússia com força. Depois que você ultrapassa aquela camada inicial ao redor do teatro de operações na Ucrânia, o restante da Rússia tem brechas e vulnerabilidades, diz Barros. Tudo o que a Ucrânia precisa são as armas certas e o conhecimento de onde estão as brechas. Ou pode fazer o que acabou de fazer em Donetsk: abrir uma brecha que a Ucrânia provavelmente usará em futuros ataques contra posições russas no oblast ocupado de Donetsk. Isso é ruim para Putin, pois ele pressiona a Ucrânia a ceder Donetsk nas negociações de paz. Se Putin estiver dizendo a verdade, a Ucrânia está prestes a perder o território que ainda controla em Donetsk. Como acontece com tanta frequência, a realidade é bem diferente da versão dos fatos que Putin cria. A United 24 destaca que a Rússia tenta capturar Donetsk há 11 anos, desde a campanha de agressão de Putin, que resultou na anexação da Crimeia, até novembro de 2025. Quase 4 anos de combates deixaram cerca de 30% de Donetsk por capturar, onde está o cinturão de cidades e assentamentos fortificados. Isso deve dificultar futuros avanços da Rússia. Putin não terá vitória rápida em Donetsk. Em dezembro, analistas do Instituto para o Estudo da Guerra disseram ser improvável que a Rússia derrube o cinturão da fortaleza antes de 2027 ou 2028, mantendo o atual ritmo de ataques, que os parceiros da Ucrânia sigam oferecendo apoio. Nesse contexto, a Ucrânia desferir golpes contra a Rússia nas partes de Donetsk que suas forças ocupam é péssimo para Putin. Ele quer criar uma narrativa sobre o inevitável colapso das defesas de Donetsk pela Ucrânia. Isso é bem difícil de fazer quando os drones ucranianos estão destruindo radares valiosos. É improvável que 2026 seja como Putin afirma que será. Embora seja provável que a Rússia continue tentando fazer os avanços lentos e constantes que vimos nos últimos anos, ela estará tentando fazer isso. No momento em que a Ucrânia possui drones de médio alcance, são esses tipos de drones que acabaram de destruir parte dos olhos da defesa aérea da Rússia. E se a Ucrânia seguir usando esses drones tão eficazmente quanto em 5 de janeiro, os postos de comando, rotas logísticas e posições das tropas que mantêm a ofensiva russa em Donetsk estão ameaçados. A perda de um Novis 30 e 2001 não impedirá ataques russos em Donetsk, mas pode alertar as tropas de Putin de que drones ucranianos estão prontos para destruir mais radares e defesas aéreas. E, uma vez que passagens aéreas seguras suficientes tenham sido abertas, esses drones, junto com as outras forças aéreas da Ucrânia, podem começar a mudar o rumo da guerra em Donetsk. Mas pelo menos Putin pode comemorar a morte do líder de um grupo russo que lutava contra ele na Ucrânia. Era isso que ele pensava. Depois que a Rússia pagou 500 mil como recompensa pela suposta morte do líder militar, a Ucrânia revelou que fingiu tudo e fez a Rússia pagar por esse privilégio. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais notícias de Donetsk. Obrigado por assistir.